Boa noite, Edmir. Boa noite a todos. Tudo bem? Tudo em ordem, graças a Deus. Então, tá bom. Tive um pouquinho de dificuldade aqui para entrar. Tive que mudar de ambiente aqui, que a internet na biblioteca não estava muito boa. Mas prazer falar com você. Nós aqui da USA Intermunicipal Bebedouro estamos muito felizes em te receber. Né? Nosso ponto de contato são os amigos de Franca, né? Você fez palestra, não sei se exatamente foi o Adolfo que te convidou, mas é o Adolfo, nosso amigo aqui, que sempre estamos falando lá, ele aqui também conosco, e por conta dos amigos comuns de Franca, nós tivemos a oportunidade de nos conhecer, né? E o Wagner vai falar de um tema hoje que eu achei muito interessante, né, Wagner? Gestação e reencarnação. Mas antes, né, de eu apresentá-lo e passar a palavra para ele, nós vamos fazer uma prece. A gente lembra que se você está na sua casa e se você colocar um copo de água aí ao lado, receberá o mesmo benefício se estivesse na casa espírita. Não é? A espiritualidade está visitando todos os lares das pessoas que estão sintonizadas mentalmente, emocionalmente com os trabalhos no bem. Então, a palestra tem o mesmo benefício, sendo à distância ou sendo presencial, e com certeza a visita da espiritualidade, a gente brinca que o passe será aplicado sem a interferência, muitas vezes negativa, dos encarnados. Só a espiritualidade vai fazer isso. Então vamos todos elevar o pensamento ao alto, vamos agradecer a oportunidade de estarmos aqui reunidos entre amigos, as pessoas que nos ouvem aqui nesta sala do Google Meet, as pessoas que nos ouvem através dos outros canais que nós temos de transmissão, que possam todos e todas estarmos sintonizados na mesma proposta, que é de aprendizagem, proposta de elevação, através do estudo. Permita, Jesus, que a noite seja de alegria, de harmonia, e desta maneira nós iniciamos a atividade doutrinária. Que assim seja muitas vezes, Senhor. Muito bem, conforme eu já havia dito, né, temos aqui algumas pessoas na sala do Google Meet, mas ela é limitada, não pode ter muitas pessoas, então também transmitimos através do canal do YouTube da USA Intermunicipal Bebedouro e de diversas páginas do Facebook das casas espíritas que compõem a USA Intermunicipal de Bebedouro. Sempre agradecendo a Simone, que hoje minha esposa está responsável aqui pela abertura da sala, o Vitor, que faz as transmissões, o Guilherme, que sempre ajuda também, a Patrícia, que faz o material de divulgação, enfim. Então, dando início à nossa atividade, nós vamos apresentar o Wagner e já passar a palavra para ele. O Wagner, como eu falei, não teve oportunidade, nós não tínhamos a oportunidade ainda de conhecê-lo, então é a primeira vez que ele está falando aqui na nossa Intermunicipal. Ele tem formação bem ampla, né, na área de exatas, humanas e biológicas, né, tanto na química quanto na administração de empresas, e tem lato sensu em estratégia empresarial, neuropsicopedagogia clínica, pós-graduação estrito sensu, né, o mestrado em engenharia, atua há mais de 20 anos em instituições espiritualistas e é representante do Conselho Administrativo da Associação Cristã Espírita Amor e Luz, é coordenador da Comissão Técnica da Associação de Educação Espírita Gabriel Delane. Imagino que ambas em Botucatu, é isso, Wagner? Então seja muito bem-vindo. A gente pede durante a transmissão que as pessoas fiquem com os microfones e câmeras fechados, né, para não pesar muito a transmissão. No final, a hora que nós voltarmos para o encerramento, aí o pessoal abre a câmera para você ver a turma aí e falar um oizinho, tá bom? A palavra está com você, meu amigo, bom trabalho, vamos aprender aí contigo. Gestação e reencarnação, vamos lá. Bom, mais uma vez, muito boa noite a todos. Edmir, queria agradecer pela oportunidade, realmente
ano passado nós fizemos um trabalho com o pessoal de Franca, não é? No terceiro encontro, nós publicamos e demos palestras sobre um tema, né, ligado também à reencarnação. E naquele momento nós falamos da individualização do ser, não é? E a reencarnação como uma lei biológica, não é? Então nós fizemos um estudo, uma coletânea de vários pensadores, não é, com o objetivo científico da doutrina espírita, e lá apresentamos todo um processo, não é, tanto filogenético como antrogenético do desenvolvimento do ser humano em relação ao orbe que nós realmente habitamos. Muito bem. Então, quer dizer, o nosso vínculo vem lá com a equipe do Adolfo, é um pessoal fantástico, sensacional. Foi uma experiência muito gratificante estar com eles lá. Bom, muito bem. Esse tema, gestação e reencarnação, ele, na verdade, é um braço de todo o trabalho que, ao longo desses últimos 8 anos, eu tenho desenvolvido junto ao núcleo, não é, de estudo da doutrina espírita, hoje fixado, inclusive, na Associação de Educação Espírita Gabriel Delane. Essa é uma associação que congraça várias casas espíritas na cidade de Botucatu e a pequena região, e nela a gente tem desenvolvido um trabalho que tem uma certa amplitude para o entendimento do processo do desenvolvimento do ser. Então, esse tema, gestação e desencarnação e reencarnação, ele tem, assim, o objetivo de nós construirmos inicialmente, não é, uma janela, um olhar, não é, esse olhar renovado em relação ao processo de evolução da nossa natureza, não é? Nós encontramos dentro da doutrina espírita, em várias vertentes, muitos dos nossos amigos e irmãos, não é, trabalhando o contexto da reencarnação. Entretanto, a gestação ela fica relegada a uma lateralidade desse assunto, não é? E eu gosto de pensar que a gestação ela vamos dizer assim, o preparo, não é? O preparo, a intermediação dos dois mundos, não é? Porque é o preparo da chegada, não é, daquele que deixa momentaneamente a nossa morada espiritual, e é o preparo para aquele que está chegando, mas que está realmente se afastando da morada espiritual. Então, essa é uma linha divisória entre os dois mundos, não é? Para nós entendermos um pouquinho, eu tenho, o nosso tempo ele é restrito, eu vou procurar não mergulhar muito em determinados aspectos, mas existem muitas curiosidades, não é? Muitas perguntas que as pessoas me fazem quando eu abordo esse tema, e são perguntas relacionadas a determinadas situações que elas são, vamos dizer assim, elas ocorrem dentro da natureza do processo gestacional dos seres humanos, não é? E parece que as pessoas procuram respostas para essas situações. Elas vão aparecer ao longo do nosso trabalho aqui, e eu vou procurar abordá-las, não é, de uma maneira rápida e sutil. É óbvio que as perguntas, tipo o meu contato, não é, que aquelas que estiverem ao meu alcance, eu realmente terei muito prazer em contribuir, em dividir um pouco da coleção de conhecimentos que eu fui realizando ao longo de todos esses anos. Eu não sou médico, não é? Eu tenho uma pós-graduação em neuropsicopedagogia clínica, que me valeu aí 2 anos e meio de pesquisa, praticamente, em relação a características neurológicas, a características psicológicas e a características pedagógicas. E eu me voltei realmente nesse aspecto para o adulto e não para a criança, não é? E com isso o aprendizado ele acabou se estendendo muito profundamente dentro da doutrina espírita. Então, a nossa ideia é lançar um olhar renovado sobre esse aspecto. Bom,
não dá para nós conversarmos desse assunto se nós não entendermos um pouquinho da nossa estrutura. E quando eu falo da nossa estrutura, eu falo da estrutura dos nossos corpos. Especificamente, eu estou falando da estrutura do corpo espiritual, né? Que nós conhecemos como perispírito, é muito conhecido na doutrina como perispírito, termo cunhado por Allan Kardec, não é? Em função da analogia com o perisperma dos vegetais, né? Então, veja, esse corpo ele tem uma característica muito importante para nós. Por quê? Porque ele tem, vamos dizer assim, uma condição, ele tem uma apresentação moldável, não é? O que é essa condição moldável? É que ele se modela conforme as emanações do espírito. Muito bem. Então, nós, por definição, nós sabemos que o nosso corpo perispiritual, ele tem uma série de propriedades e ele é semimaterial. Por isso, a condição moldável. É um corpo que está sujeito sobre as emanações do espírito. Então, de que emanações nós estamos falando? A única coisa que não é matéria é o princípio inteligente, não é? É o espírito em si. Mas quando nós olhamos ao livro de Allan Kardec, lá no comecinho do livro, quando ele começa a explicar, logo depois que ele aborda, vamos dizer assim, as caracterizações do que é Deus, ele vai falar um pouquinho sobre o que é o princípio inteligente e o que é o fluido cósmico universal, ou seja, a matéria. E nesse momento fica muito claro, nesse capítulo, de que ele está falando não de espírito, mas ele está falando de um princípio inteligente, emanado constantemente por Deus, que opera em todos os recônditos do universo, e cuja inteligência é capaz de modelar a matéria. Então, veja, o princípio inteligente, dada a sua condição, né, de inteligência, é capaz de modelar a matéria. E isso vai do átomo ao arcanjo, também conforme Allan Kardec. Vai também de acordo com as observações de Leon Denis, não é? E que ele fala que desde o mundo, desde o cristal até o homem, tem um desenrolar de desenvolvimentos de inteligência, né? Então, o princípio inteligente evolui ao ponto de desenvolver consciência e aí sim se tornar o espírito em si. Essa questão já é mais tratada um pouquinho adiante nas obras de Kardec. Nós podemos observar lá já perto da seção lá terceira do capítulo do segundo livro, perto da questão do número 90, nós já vamos começando a entender o que é esse princípio inteligente como espírito. Então, muito bem. Então, nós já sabemos que o perispírito ele é moldável conforme as emanações do espírito, né? Essa sutilização do perispírito, ele tem uma característica com a densidade. E essa densidade, ela poderá ser mais ou menos densa em função das vibrações mentais. Então, as vibrações mentais que compõem o corpo mental, ele é uma composição dos pensamentos da condição da atividade espiritual. Então, esse corpo mental, na verdade, é que vai desenvolver vibrações mentais que, dado o desenvolvimento, terá maior ou menor densidade. E aí, nós podemos também entender que esse corpo inicial, não é? Esse corpo primordial, envolve o espírito, ele tem um sistema atômico que lhe é peculiar. Ele possui uma energia cinética própria, ele demanda uma alta hierarquia organizacional, ele demanda alta frequência para aquelas densidades mais sutis, com ondas muito finas e com pequenos comprimentos de onda, e frequências mais baixas,
ondas mais grossas com grande comprimento de onda para densidades maiores. Então, veja, a caracterização do perispírito é uma condição sine qua non nesse processo todinho que nós vamos falar da gestação. Muito bem. A doutrina espírita, ela entende, não é, que o perispírito é uma coisa praticamente única. Mas quando nós começamos a olhar pelas visões de André Luiz, um pouquinho mais adiante, depois de Allan Kardec, nós vamos buscar algumas compreensões de que há um corpo mental, há o perispírito, ou psicossoma, como chamava André Luiz, que é o corpo espiritual, e depois existem mais algumas composições até chegarmos ao corpo físico, não é? Então, é algo que eu devo mostrar para vocês agora. Eu vou compartilhar um minutinho aqui, nós vamos compartilhar uma lâmina e vocês vão entender mais ou menos do que eu estou falando. Então, estou falando algo relativamente conforme vocês estão enxergando aí. Existem várias outras correntes, além do espiritismo, que são correntes espiritualistas, que elas dividem esse entendimento do perispírito em vários corpos, não é? Algumas correntes espiritualistas e espíritas ligadas à apometria, elas começam a entender que há um corpo, não é? O eu, que é o corpo divino ou átmico, né? Vem de Atma, né? Que segundo os contextos hinduístas, está se falando do eu, o corpo búdico, né? Que é um corpo realmente causal, o corpo mental, o corpo astral, o duplo etérico e o corpo físico. Então, correntes mais recentes dentro do próprio espiritismo vêm entendendo a distribuição do psicossoma ou do corpo perispiritual dessa maneira que estou passando para vocês aí. Bom, muito bem. Essa é uma condição necessária para que nós possamos estar entendendo de qual será o mecanismo, né? Agora, qual é a função desse corpo espiritual no mecanismo reencarnatório? Não é? Nós achamos que as leis da física que nós aprendemos na escola são leis humanas, não é? Ou são leis causais que nós observamos como fenômenos da natureza humana. Não é verdade. Essas leis, elas têm uma correlação divina, porque uma boa parte dessas leis operam em todo o universo. Então, nós conhecemos 4 forças que são muito importantes, que a física nos explica hoje, e que são extremamente importantes para nós. São mais 4 forças que existem em todo o universo. Então, nós temos a força gravitacional, nós temos a força eletromagnética, nós temos a força fraca nuclear e temos a força forte nuclear. Então, temos a força que impede que as partículas escapem do núcleo atômico, temos a força que faz com que as partículas que circundam o núcleo atômico não invadam o núcleo atômico. Nós temos aqui, então, a lei da gravidade, e a lei da gravidade não é aquilo só que atrai tudo para a Terra. Hoje os astrofísicos vêm descobrindo outras modalidades de composição dessa lei, e são capazes, inclusive, de envergar a própria luz. Ou seja, a luz, que é uma energia de uma natureza dimensional sutil, ela se enverga à gravidade. E a força magnética, que nós damos o nome de magnetismo, mas nós não conseguimos explicar, nós conseguimos qualificar, mas exatamente suas funcionalidades e o seu gradiente de ocupação da natureza, a gente não consegue abordar com muita precisão. Então, essas são as leis que, na verdade, elas operam no universo, não é? Todo corpo tem em atividade e consome energia, ou aqui no mundo físico ou no mundo espiritual. Então, olha o que eu estou dizendo a você, o mundo espiritual não é simplesmente um local, ele existe em uma condição dimensional distante das dimensões físicas que nós temos ao nosso redor hoje. Hoje, nosso ambiente físico composto pela 3ª dimensão e, na sua existência, por uma 4ª dimensão, que é o tempo, não é?
Só que, na verdade, no mundo espiritual, nós não temos esse dimensional caracterizado dessa forma. Mas nós podemos interagir e dizer que, pelas experiências psicografadas de várias obras, existe uma dimensionalidade em relação às dimensões como nós as conhecemos. Então, todo o corpo que lá se encontra, ou todo o corpo que aqui está, consome energia. Então, o nível evolutivo do espírito, ele demanda uma determinada qualidade de energia em suas atividades. Então, o espírito de natureza mais densa, ele demanda uma qualidade de energia densa. Então, nós temos aí várias experiências, por exemplo, das mesas mediúnicas, não é? Onde aqueles espíritos em tratamentos desobsessivos, eles se manifestam totalmente endurecidos e precisam de um choque anímico muito próximo da matéria para poder construir para poder reconstruir uma condição consciencial, para que as entidades espirituais possam se aproximar e aí trazê-lo a uma condição onde essa condição lhe proverá uma nova oportunidade, não é? Então, veja, espíritos de natureza mais sutil trabalham com qualidades de energias mais sutis. Ou seja, espíritos superiores, eles consomem elementos fluídicos do próprio cosmos. A própria natureza do cosmos, o próprio fluido demandado do cosmos é absorvido. O exemplo disso é a oração, que ela é um veículo que sintoniza com esses níveis energéticos, trazendo esse influxo magnético, alimentando a estrutura, né, do espírito em si. Espíritos relacionados com a nossa realidade têm suas necessidades com base na densidade elementar do meio. Então, se o meio é próximo à crosta, esse espírito ele está ainda atrelado a uma realidade consciencial próximo desse processo, as suas necessidades demandarão consumo de energia elementar desse meio. Muito bem. Com o tempo, em ambas condições, nas condições do mundo físico ou nas condições do mundo astral, do mundo extrafísico, não é? Os núcleos de potenciação vão se desgastando. É muito simples de entender. A nossa matéria ela vai se consumindo, não é? Nós temos dentro da nossa composição pequenas baterias, não é? São chamadas de telômeros, não é? Esses telômeros eles vão estruturando a nossa energia vital. A nossa energia vital ela tem prazo de validade e está muito atrelado às decisões que a liberdade de escolha elas nos imprimem naquilo em que nós desejamos transformar como realidade. Ou seja, nós podemos encurtar ou podemos realmente prolongar a condição do consumo dessa energia. Entretanto, esses núcleos vão se desgastando, um dia a energia vital se esvai e nós partimos, então, para uma nova jornada, para um novo desafio. No mundo espiritual ocorre da mesma forma. Espíritos que se encontram com sua nucleação de potência desgastada têm uma dificuldade de construir a sua manutenção no plano espiritual, vibrando cada vez mais lentamente. Esse processo induz o espírito a uma neutralização energética, com uma redução progressiva das suas atividades como espírito. Nesse processo é como se ele entrasse num torpor, numa espécie de sonolência, se nós pudéssemos explicar dessa forma. E que vai impelir o espírito à necessidade da reencarnação. Entretanto, a reencarnação, ela ocorre pela necessidade evolutiva do ser. Então, não se trata só de um princípio energético, se trata também da necessidade de adiantamento moral ao desenvolvimento, que é construído de maneira sensorial pela vida no mundo físico, no mundo terreno. Então, esse é mais ou menos um processo que ocorre, não é? E, obviamente, então, os planos espirituais, eles estão na infinitude do universo. Ou seja, é como eu disse a vocês, há dimensões muito além das nossas dimensões convencionais, ou da nossa dimensão convencional, como nós a entendemos, não é? Há planos espirituais de outras dimensões.
Eu quero fazer um pequeno paralelo rápido para que vocês observem. Nós costumamos sonhar, não é? E no desprendimento do sono, na grande maioria das vezes, esse desprendimento, ele é o passo mais próximo de nos tornarmos atrelados novamente ao mundo espiritual, porque nós nunca tiramos o nosso pezinho do mundo espiritual. Nós continuamos com o nosso pezinho lá, mas com a necessidade evolutiva, precisando desse desenvolvimento pelas forças mais densas das experiências vividas na matéria. Então, veja, nos planos espirituais, os espíritos, eles agrupam e associam-se conforme o seu grau de evolução, conforme a sua afinização e conforme as vibrações da mesma estirpe. Então, são forças que elas operam com a característica do entendimento da força magnética que constrói essa atratividade, constrói essa proximidade. E é assim que funcionam, grosseiramente, os planos de natureza espirituais. Bom, muito bem. Com isso, a gente já pode entender que existe todo um mecanismo, não é? E esse mecanismo, na verdade, que eu estou trazendo para vocês, ele é um mecanismo que foi compilado conforme a descrição de muitas obras de natureza, vamos dizer assim, humanas, mas com condução do pensamento e da manifestação de espíritos. Então, é por conta do estudo dessa natureza que nós hoje podemos, então, construir esse entendimento. Ou seja, é a doutrina espírita realizando aquilo que Kardec preconizava. A doutrina, ela é uma composição de ciência, filosofia e religião. Não é? Então, ela não existe somente no entendimento religioso. E quando a gente começa a abordar o tema da reencarnação, nós podemos observar que esse tema, até 200 anos atrás, esse tema era muito tratado exatamente pelo contexto religioso. Embora lá no passado, desde os gregos praticamente, desde os indianos, nós já conseguimos perceber que há uma tendência reencarnacionista e um entendimento sobre a palingenesia. Então, há, nesse contexto, a busca do entendimento desse mecanismo, a busca, vamos dizer, da compreensão, a busca de desenvolver um olhar diferente que não seja uma aceitação, vamos dizer assim, de maneira dogmática. Então, olhando por esse aspecto, quais são os intervalos que ocorrem entre uma reencarnação e outra? Como que acontece esse processo, Tem tempo, e nós vamos encontrar essa questão do tempo em várias obras. E numa delas, André Luiz, inclusive, descreve que o tempo no mundo espiritual, ele tem uma ocorrência de natureza diferente em relação ao tempo no mundo material. E isso nós já podemos perceber. Além das distorções dimensionais, que às vezes nos fogem à compreensão, existe essa questão. Então, vejam, o intervalo entre uma reencarnação e outra tem uma relação intrínseca com essa condição que eu expliquei a respeito do consumo da energia que demanda o espírito, Ou seja, é isso que mantém a consciência do espírito ligada ao plano espiritual. Eu, quando falo de consciência, eu fico um pouco incomodado, mas eu não tenho outra palavra para dizer. E eu falo como consciência no contexto que é a relevância daqueles valores que operam na relação de reconhecimento do espírito por aquilo que ele está, vamos dizer assim, acoplado naquele momento. Quando nós olhamos para o aspecto psicológico, hoje em dia, nós podemos observar que a nossa consciência, ela nos arremete aproximadamente a uns 5% das nossas capacidades em estar em contato com as coisas do mundo físico. Os outros 95% pertencem ao nosso inconsciente.
Hoje sabe-se, inclusive, que a própria inteligência, que a inteligência ela não é uma operação, ela não é, vamos dizer assim, uma propriedade do cérebro. A inteligência ela é um atributo do espírito, não é? E por ser um atributo do espírito, ela não se encontra na zona de consciência somente, como todo mundo pensava alguns anos atrás. Hoje, por exames de imagem, nós sabemos que as pessoas trabalham muito com um intercâmbio entre o inconsciente e o consciente, sobre o aspecto da intelectualidade, ou seja, da inteligência operante, não é, para que se tomem determinadas decisões. Ou seja, quando as decisões elas chegam ao córtex frontal do nosso cérebro, é porque já houve todo um trabalho, não é, que reestabelece ou estabelece um caminho para que a coisa seja feita dessa forma. Então, veja, o que mantém, né, o espírito lá ou cá é realmente a condição da consciência ligada em relação ao consumo de energias que é demandado pelas atividades do espírito. Então, nós temos algumas coisas que são interessantes, não é? Porque esse processo ele foi se desenvolvendo. Muitas pessoas me perguntam assim, então os animais, eles também têm alma? Os animais, eles também reencarnam? Sim, é verdade. Qual a diferença? Então, nós vamos observar a primeira condição, olhando o Leon Denis. Leon Denis dizia o seguinte: o espírito dorme no mineral, sonha no vegetal, agita-se no animal e desperta no homem. Não é? Quando nós olhamos, por exemplo, a questão 190 no Livro dos Espíritos, que ela versa sobre o estado da alma, ela diz o seguinte: que o estado da alma do homem corresponde à sua infância na vida corporal. E nessa questão ainda é explicado que existe uma precedência e que muito do que é a alma do homem na individualidade dele hoje, como ser consciente, começou a ser construída não na forma de homem. Ou seja, houve uma evolução do princípio inteligente. Aí as pessoas às vezes me perguntam assim, então eu já fui pedra? Não, você não está entendendo. Não é que você foi pedra, ou você já foi árvore, ou você já foi um inseto. Não é isso. O princípio inteligente, ele se organizou dentro de determinadas mônadas, e essas mônadas, elas criam intercâmbios por conta das energias. Até o mundo animal, onde aparece o desenvolvimento da glândula pineal, as encarnações, elas são quase que imediatas. Quase que imediatas. A partir do desenvolvimento do estado da consciência, as reencarnações elas passam a ter lapsos de tempo, de ocorrência. Na questão 607 do Livro dos Espíritos, nós vamos observar que há uma resposta sobre isso que eu acabei de explicar, que é o princípio inteligente se individualizando pouco a pouco para se ensaiar, então, a vida. Olha que coisa interessante. E na questão 540, há uma explicação interessante que os espíritos explicam, que tudo tem um princípio e que a individualização ela começa do átomo ao arcanjo. Não é? Quando nós olhamos a obra O Consolador, não é, de Chico Xavier, nós vamos observar que há uma réplica do pensamento de Leon Denis, não é, sobre fecundas realizações. O que Emmanuel dizia sobre as fecundas realizações? Exatamente o desenvolvimento do princípio, na verdade, inteligente, não é, ao ponto de em um momento na sua história acabar individualizando. Ou seja, à medida que a evolução ocorre, a consciência da vida espiritual, ela cresce, bem como a possibilidade de mais tempo no plano extrafísico, ou seja, bem como ter a possibilidade de demandar mais tempo no plano extrafísico. Então, consciência espiritual bem desenvolvida, mais tempo de permanência no mundo espiritual. Consciência espiritual menos desenvolvida, menor tempo de residência no mundo espiritual, necessitando, então, o processo reencarnatório para o refinamento do espírito.
Então, muito bem. Essas explicações, elas se fazem necessárias para a gente começar, então, a entender como é o processo gestacional. Nós, mais ou menos, aqui fizemos uma introdução de como é realmente a característica de ocorrência do processo reencarnatório. Só que o processo reencarnatório, ele não termina a partir do momento em que o ser vem à luz no mundo da matéria. Não, é um processo. Ele vai se finalizar na sua fase lá pelo 7º ano de idade. Depois eu vou falar um pouquinho a esse respeito. Não é? Então, veja, existe uma sintonia, né, no processo da gestação entre o espírito que vai reencarnar, o espírito reencarnante, com a sua mãe. E essa sintonia, ela é uma ligação de perispírito para perispírito. Levando em conta, então, agora, que o organismo feminino, ele é preparado. Ou seja, o organismo feminino, ele é o ninho de ocorrência. A tessitura do organismo feminino, a proposta de divisão energética do organismo feminino é para estabelecer esse conceito de sintonia, que é realizado por ligações afetivas, é realizado também, inclusive, por desafetos. Tem vínculos energéticos e é construído pela afinização. Por um outro lado, quando nós olhamos algumas das obras, principalmente uma delas aí que fala sobre as equipes espirituais, como elas atuam, como elas promovem esse processo, nós vamos entender que existe, por exemplo, da mesma maneira como existem elementos no mundo material que auxiliam a mãe a dar à luz ao filho, não é? Auxiliam todo esse processo, né? Médicos, profissionais da área, que tratam essa questão. No mundo espiritual existem equipes que têm uma natureza espelhada. E essas equipes, esse contexto, não é? Eles estão aptos a promover essa ligação progressiva, porque ela é uma ligação fluídica. Há uma interpenetração fluídica entre os perispíritos. Então, a situação, ela começa antes mesmo da fecundação. E esse processo, no começar antes mesmo da fecundação, é um desejo progressivo de engravidar. São intuições e influenciações que são realizadas no campo mental, não é? Por determinados benfeitores, né? Estabelecendo, vamos dizer assim, critérios energéticos para energizar o óvulo de determinadas condições. No corpo feminino, o chakra, ou o centro de força, que é o primeiro, é o básico, é o chamado de genésico, não é? Por André Luiz, inclusive, ele trabalha os fluidos vitais e a energia vital para que essa afinização ela possa ser irradiada para as células físicas, simplesmente pela presença desse âmbito energético. Em seguida, o próprio reencarnante, aquele que necessita da reencarnação, ele também expandirá o seu fluido vital ao óvulo. Então, veja, existe todo um campo mental de expansão fluídica para que o óvulo ele crie uma espécie de aura de projeção de energias magnéticas, de forças magnéticas, que serão importantíssimas na hora de fazer a atração pelo gameta masculino. E assim, o óvulo ele vai permanecer magnetizado, refletindo as energias do espírito. Bom, a concepção e logo após a fecundação do óvulo é que se dá o início do processo da reencarnação. Então, na concepção, o espermatozoide ele traz os genes para todas as características físicas do novo corpo. Está, então, nos genes do gameta masculino, não é? As informações das características físicas do novo corpo.
Essas características, elas vibram energeticamente com peculiaridade, conforme as instruções e informações que está carregada nesse campo de vibração. Então, esses genes, eles são atraídos pela energia vibrante do óvulo. Então, veja que coisa interessante, né, nesse ponto. Quando nós observamos que é o espermatozoide mais apto, e tem 200, 300 milhões de espermatozoides correndo para fecundar um óvulo, é só um óvulo. Então, quando acontece isso, né, como que isso simplesmente o melhor é o apto que vence, como se ele fosse o ganhador de uma corrida? Aí nós olhamos, por exemplo, determinadas características de crianças que nascem com defeitos, com doenças congênitas, com deformidades, com anomalias mentais. Poxa, se esse era o melhor espermatozoide, o que aconteceu? Então, o acaso construiu uma doença. Eu gostaria de lembrá-los que não existe acaso. Esse era o melhor, que pela necessidade da reencarnação para responder ao processo de desenvolvimento e de reconstrução de dívidas ou de desgastes pretéritos, precisou vir desse jeito. Então, essas características magnéticas que estavam no gene, magnetizados pela influenciação do reencarnante e magnetizados no óvulo, elas são necessárias para que esse novo corpo tenha as características importantes a serem desenvolvidas e que elas estão carregadas no perispírito. Ou seja, a herança são os registros que impregnam o óvulo. O gameta masculino, ele é atraído para o óvulo e aí ocorre a fecundação. Essa questão está atrelada à lei do retorno. Agora, como é que o reencarnante escolhe? Como é que são as escolhas da família? Porque a família é um triângulo, não é? É um triângulo, entre aspas, né? Poderá ter mais do que um filho, às vezes, envolvido, poderá ter gêmeos, não é? Mas, a princípio, vamos entender assim, a família é um triângulo, não é? Então, o que acontece? Nós temos que entender que a reencarnação e essa escolha atrelada à reencarnação, ela sempre decorre de vínculos pretéritos. Uma coisa muito importante, os filhos, eles são espíritos. Embora sejam crianças, eles são espíritos miniaturizados. Mas, oxalá, esses espíritos às vezes possam ser mais antigos do que eu, você e outros. Às vezes muito mais velhos do que os próprios pais. Não é? E esses vínculos, eles são estabelecidos por meio das vibrações, que criam uma malha, um elo magnético. Eu quero lembrar aqui que não é só o amor que une, mas também o ódio. Porque, veja, esse processo decorre de vínculos pretéritos. As coisas ocorrem porque tem uma necessidade de ocorrer. E nesse processo, então, ocorre a terapia do esquecimento. A terapia do esquecimento, na verdade, ou seja, a condição do esquecimento é uma situação terapêutica. Ela é necessária, não é? Por quê? Porque os reencontros eles darão a oportunidade de uma construção de novos afetos, ou uma reconstrução, ou um recaminho. Não é? Uma renovação do vínculo afetivo. Então, a escolha está muito relacionada nesse processo com valores dessa natureza. E então, aí, nós temos que abrir mão do entendimento que há uma assistência espiritual para isso acontecer. Não é? Porque existe a escolha do critério adequado à evolução do espírito. E essa escolha do critério adequado à evolução do espírito não é feito sem o conhecimento do espírito. Até determinado nível, lógico. Não é?
Existem leis imediatas, como, por exemplo, aquelas reencarnações compulsórias, que elas precisam ocorrer para o retorno da condição perispiritual ao modelo atrelado ao nosso orbe. Por exemplo, o resgate de ovoides, não é? Por conta do monoideísmo, se transformam em ovos, e que depois tem uma dificuldade terrível, não é? Terrível, de retornar, vamos dizer assim, à condição necessária para o perispírito. Eu vou aqui mostrar uma lâmina para vocês. Na verdade, vou tentar compartilhar. Se chocar, eu peço desculpas, né? Mas é importante a gente falar um pouquinho do que nós estamos falando nesse momento, exemplificar o que nós estamos falando. Eu vou passar para você algumas informações aqui. Então, eu dizia, se realmente, né, é o melhor gameta que vence, é o melhor espermatozoide que vence a corrida, como dá a oportunidade de acontecer algo como está nessa lâmina aí, que eu estou apresentando? Ou ainda nessa outra que aqui se encontra, não é? Ou características dessa maneira. Característica importante de olhar uma reencarnação compulsória, não é? E as pessoas falam, mas espera um pouquinho, é um natimorto, mas é necessário. É necessário. Não é necessário que seja dessa forma, é importante. O resgate da forma, olha que coisa interessante, não é? Olha isso. Então, eu quero que vocês, na verdade, com esses exemplos, o objetivo aqui era simplesmente trabalhar a ideia, né? Que vocês observem, não é? Que isso tudo acontece e tem uma assistência para essa condição. Esse processo, ele começa pelo processo intuitivo, ele se aproxima pelo desdobramento no sono, cria-se um processo de proximidade na fecundação. Gostaria que vocês tivessem a oportunidade de rever a obra Missionários da Luz, não é? Naquele momento onde há todo um trabalho, né? Porque o Segismundo ele tem receio de reencarnar, não é? E é feito todo um trabalho na família, respeitando o ambiente, inclusive a privacidade dos envolvidos, não é? Então, é importante que nós entendamos, não é, que, embora haja uma assistência espiritual, ao respeito ao ambiente e à privacidade, existem questões, por exemplo, onde a gravidez ela acaba ocorrendo em locais por acidentes inconvenientes. Eu vou falar um pouquinho isso mais adiante. Isso dificulta a recepção da assistência transcendental. São gravidezes que são criadas com processos violentos, né? Vibrações de ambientes sórdidos que atraem entidades de baixo nível, né? Prostíbulos, coisas dessa natureza, situações dolorosas e complexas, né? Onde reencarnam entidades que necessitam de ressarcimento kármico por afinidade. As pessoas me perguntam, nossa, e a pessoa foi estuprada, o que é que ela faz? Ela aborta, ela fica... não, ela resolveu ter a criança, mas se eu estou explicando que tem toda uma questão que ocorre de assistencialidade para que isso realmente saia da maneira melhor possível, é nesse momento que nós temos que entender que, mesmo em situações dolorosas, reencarnarão aqueles que a espiritualidade auxilia no preparo. Não é? Muito bem. Para tudo isso acontecer, o processo começa de novo, não é? Uma vez que vai acontecer a definição da reencarnação, o perispírito começa a ser preparado. Então ele começa a demandar menos energia, ele vai ficando mais lento, ele vai ficando mais... Aí o espírito vai sendo miniaturizado ao ponto de ele se encontrar no tamanho celular necessário para desenvolver o processo na gestação. Então, existe essa questão, ele é miniaturizado e as células do perispírito vão coordenando, né, o contexto que agora vai operar quando o perispírito da mãe estiver acoplado ao perispírito do reencarnante.
E é muito importante a afetuosidade, o amor, uma série de situações que faz com que esse laço ele seja sadio, ele seja construído de maneira sadia. Existem alguns processos que a ciência não entende dessa forma, porque elas podem ter simplesmente causas meramente orgânicas, é a questão dos enjoos. Mas existe uma linha de entendimento que até os enjoos causados na gestante, eles são oriundos de ondas que exercem influência no corpo da gestante. Ondas mentais, ou seja, está se adequando ao processo de vibração do perispírito em relação ao corpo da mãe. Essas energias, muitas vezes, elas são deletérias e elas vão causando, vamos assim, distúrbios, não é? Então, veja, nós não podemos exagerar e atribuir tudo isso ao processo espiritual, mas eu preciso trazer essa visão do doutor Ricardo Di Bernardi, que é um especialista, na verdade, em terapias de vidas passadas, ele é médico pediatra, ele escreveu algumas obras, eu recomendo algumas obras do doutor Ricardo para ler, que é uma coisa muito interessante. Então, veja, os desejos da gestante. Porque os desejos, eles também eles são oriundos do chakra genésico, o chakra que acopla os dois perispíritos, né? Onde o organismo materno ele absorve as emanações do reencarnante. E ele acaba se tornando, conforme observações, inclusive do próprio André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, né? Ele acaba dizendo como isso atua como um exaustor de fluidos, né? Desintegrando esses fluidos. Entretanto, quando esses fluidos eles são colocados para fora, né, há uma energia de contrabalanceamento que é absorvida, e essas energias elas acabam gerando sensações psíquicas, e elas são interpretadas como vontade de comer, como um cheiro de determinadas coisas, fazer algo diferente, ou coisa parecida. Mas lembrem-se, são colocações, não é, que não podem ser levadas a ferro e fogo, elas precisam ser, no mínimo, meditadas. Quero lembrar a todos que isso aqui trata-se de um novo olhar, uma renovação do olhar e do entendimento. Né? E aí é importante que nós entendamos que até as orações e o evangelho no lar sejam realmente uma excelente ferramenta para a gente trabalhar situações deletérias nesse processo. Né? Então, uma vez concebido esse processo da maneira com que ele está agora, é preciso que haja uma transferência dos arquivos do espírito. Então, o espírito ele é um repositório de experiências, não é, que está distribuído em todos os seus corpos, desde o mais periférico até o mais profundo. E isso transforma em núcleos energéticos, não é, de experiências anteriores. É como se nós olhássemos um céu noturno, não é? Onde haja pouca luz, desculpem, haja pouca luz e nós estivéssemos olhando as estrelas e observando vários pontinhos luminosos. O que nós estamos olhando são pontinhos dentro do contexto dos arquivos que existem dentro do espírito, que têm sua representação como verdadeiros aspectos de individualidades constituídas, como núcleos de potenciação. Elas estão gravadas no corpo espiritual e tratam-se de patrimônios do espírito. Ou seja, agora é posse do espírito. Não é? Então, veja, a embriogênese, a formação do embrião, ela recorda a filogênese. O princípio inteligente da filogênese, do desenvolvimento de todo o ambiente planetário, do desenvolvimento das condições para que as células pudessem se desenvolver. Mais uma vez peço desculpas. Então a embriogênese ela vai recordar até o líquido amniótico, não é? Que ele está sob uma temperatura, é um caldo, né? O corpo está ali sendo acalentado por aquilo, recorda a filogênese de um momento celular qualquer na concepção do planeta, onde o princípio inteligente também se desenvolveu dessa maneira. Ou seja, o princípio evolutivo ele vai retratar uma histogênese orgânica, que elas são comandadas pelos núcleos energéticos que estão no perispírito. Né? Então, esses núcleos que comandam a formação celular do corpo como um todo no processo da gestação.
para a reencarnação. Então, acontece a perda de consciência. Quanto mais o espírito está afastado do mundo espiritual, menos lembrança ele vai ter. Então, na questão 531, Allan Kardec, ele recebe a resposta dos espíritos, dizendo que, à medida que o nascimento se aproxima, as lembranças do mundo espiritual vão se apagando. Ou seja, a evolução do reencarnante é quem controla a perda da consciência. Quanto mais evoluído, talvez mais elementos de consciência, mais espiritualizado, está o reencarnante. Quanto menos evoluído, mais endurecido ele vai estar, não é? Então, isso também está ligado com o processo de miniaturização do perispírito, não é? Lembrando que quanto mais desenvolvido, maior a expansão da consciência, menos desenvolvido, menor a expansão da consciência. Então, aí aparece um papel de uma glândula muito importante, que é a glândula da individualidade das espécies, que é a glândula pineal. A partir do momento que ela realmente surge, começa a se estabelecer o critério da individualidade. Nos seres humanos, ela vai começar a dar guarida com células aproximadamente do tamanho de 2 milímetros, lá entre o 4º e 5º meses, né, da gestação. Né? E nesse momento, a expansão do perispírito se prende a ela. Então, o espírito reencarnante vai ficar ancorado no processo da glândula pineal e ela vai orientar a grande interconectividade do mundo material com o mundo espiritual ao longo de toda, vamos dizer assim, a vida material. As modificações da glândula pineal, elas acontecem no corpo humano até praticamente os 2 anos de idade, ela vai terminar aos 7 anos de idade, não é? E aos 14 anos de idade, desabrocha, então, aquelas memórias e reminiscências. É aí que a gente fala assim, nossa, o adolescente é duro. Por quê? Porque aquilo começa a jorrar, a glândula começa a organizar todo o sistema orgânico do indivíduo e assim vai. Bom, muito bem. O sexo do bebê. Existe uma polaridade do reencarnante que ela é projetada no óvulo. E essa polaridade, ela é inclusive uma polaridade sexual, que na verdade ela vem de acordo com a necessidade. Lembre-se que o espírito ele não tem sexo, não é? Essa necessidade da sexualidade é desenvolvida em função da necessidade, vamos dizer assim, da nova jornada, não é? Então, na verdade, que vai atrair essa polaridade do óvulo, ela vai atrair o gameta, o espermatozoide Y, né, ou X. Então, existe, não é o acaso, né? Então, existem posturas psicológicas maternas, fixação ou não de aceitação do sexo, isso pode trazer um verdadeiro desequilíbrio na esfera psicossexual do reencarnante, predispondo ele a posturas desequilibradas com relação à aceitação de si mesmo. Então, olha só como é importante o mecanismo de atuação das forças do perispírito da mãe em função do perispírito do reencarnante, né? Existe uma série de patologias, né, relacionadas com a sexualidade. O intersexualismo, né, está muito relacionado com fatores genéticos e biológicos, mas que, por sua vez, são consequências da influência energética do estado patológico do espírito. Então, o espírito tem um estado patológico que foi desenvolvido ao longo de vidas passadas, não é? E isso, ele interage em todas essas questões. Então, nós temos aí características do intersexualismo, na transexualidade e na homossexualidade, não é? Então, são vibrações que tipificam ao óvulo sua polaridade sexual, que irá atrair o espermatozoide ou o gameta X, ou o espermatozoide X ou Y, não é? Então, na verdade, questões dessa natureza não são patologias, não são doenças, é uma, vamos dizer assim, adaptação à condição biológica. E quando o espírito não se adapta à condição biológica daquela reencarnação, então existe esse choque que acontece dentro do contexto espiritual. Ou seja, há um conflito entre as estruturas do consciente e as regiões inconscientes, né, das estruturas espirituais, né? Ou seja,
necessidades a serem cumpridas nas zonas conscienciais atuais, sofrendo influências das zonas conscienciais pretéritas. Nós, de outro lado, geneticamente, né, nós, até não fechar o projeto Genoma, a gente acreditava que o projeto Genoma ia responder tudo. O projeto Genoma acabou, nós descobrimos que uma espiga de milho tem mais genes do que nós mesmos. Então, a gente já não entendeu mais nada. Então, os genes, eles são responsáveis pela herança. Eles são 23 pares, não é, que dão 46 cromossomos em cada célula humana. E, na verdade, nós encontramos trilhões de genes. Não é? E aí desenvolveu-se a crença, depois de não ter várias respostas, desenvolveu-se uma crença que existe uma força organizadora dos genes. E é verdade. Essa força está no perispírito. Não é? Então, os genes, eles são comandados pela matriz perispiritual, adequada à necessidade da reencarnação. Não é? O corpo perispiritual é detentor dessa força. Não é? Então, as passagens pelo mundo físico, elas geram arquivos que se constituem em programações de novas estruturas orgânicas de vidas futuras. É assim que funciona. Né? E aí, então, nós vamos ter algumas características, por exemplo, interessantes sobre o processo da gravidez. Existe a gravidez sem reencarnação, ou seja, a força mental da mãe é tamanha e contínua e monodirecionada que tem efeitos acentuadíssimos. Então, ela tem a sensação de estar grávida, parece que está grávida, desenvolve barriga, mas não tem espírito relacionado a ela. Então, esse desejo de engravidar, ele acaba tornando uma espécie de auto-obsessão e vai fixando na gestante um molde mental para que ela constituam células que se desenvolvem no intraútero. Né? Ou seja, é uma desarmonia no chakra genésico, muito provavelmente por descompasso de vidas passadas, não havendo atração e aderência dos fluidos perispirituais de um espírito reencarnante. Ou seja, é uma gestação frustrada que tem a serviência de ser uma expiação. Na questão do aborto, nós temos várias questões. Nós temos o aborto espontâneo, aqueles que são provocados mentalmente pela mãe, os que são provocados pelo espírito, as doenças que são congênitas e o aborto, não é? O estupro, o aborto indicado, né? Ou seja, hoje em dia nós temos uma questão toda relacionada com esse tema, um tema muito polêmico. O nosso objetivo aqui, nós falaremos uma hora só desse tipo de situação. O meu tempo está se finalizando e eu ainda tenho mais algumas laminazinhas para mostrar para você. Então eu peço vênia a todos vocês e vou demandar mais pelo menos uns 7, 8 minutos para a gente poder finalizar a nossa conversa. Então, veja, condições que estão na questão do aborto intrinsecamente relacionadas com a lei de causa e efeito. Inclusive, essa lei de causa e efeito vai conceber estruturas deletérias na própria matriz perispiritual, porque futuramente, em vidas futuras, digamos assim, vai transformar um problema muito sério no corpo físico de alguém que não poderá ter um filho, ou de alguém que vai ter que trabalhar com situações em condições de resgatar pessoas relacionadas com processos dessa natureza. Então, espontâneo, na verdade, é quando realmente o aborto ele está relacionado com débitos, com uma lei universal, quanto ao renascimento, desarmonias energéticas e uma série de outras coisas. Provocados mentalmente pela mãe quando a mãe rechaça a condição de ter aquele filho. E isso pode ter uma relação, inclusive, de dívidas também passadas. Pode ser provocado pelo próprio espírito reencarnante que desiste no meio do processo. É como se ele cometesse um suicídio. Então, imagine como que fica o resgate perispiritual. Por isso que existem realmente condições de reencarnação compulsória, em casos dessa natureza. Doenças congênitas, até poucos anos, aí quando a pessoa tinha rubéola na gravidez, então olhava-se o aborto. Hoje sabe-se que poderá ter outras soluções. Estupro é um caso delicadíssimo e extremamente polêmico. Ele não é amado, mas lembre-se, o que eu disse há pouco, a espiritualidade sempre proverá uma situação para aquela indicação daquele momento. É difícil nós aceitarmos isso. É muito difícil. Não é? O aborto indicado, não é?
Ou seja, o aborto indicado quando a mãe corre o risco, né? Então, quando a mãe corre o risco, na questão 359 do Livro dos Espíritos, né, existe uma resposta que é preferível sacrificar o ser do que a mãe que o carrega, porque a mãe ainda vai poder ter outras condições, e esse ser vai ter que ter uma nova oportunidade, né? Então, as consequências do aborto para a mãe é uma concepção de desequilíbrio no chakra genésico, que vão apresentar mudanças expressivas, inclusive de própria personalidade, né? Existe também o aborto com responsabilidade paterna, e que isso vai causar em vidas futuras, para esse que foi pai, condições de desarmonia até no seu próprio chakra coronário, não é? Mas a mãe também terá a sua cota, porque nesse triângulo existe um pacto de recepção para o reencarnante. Existe, por exemplo, o aborto provocado, né, como consequência, né, para o abortado, ou seja, o aborto que ele é provocado, ele vai dar uma consequência da perda da oportunidade, de repulsa, choque emocional, né? Talvez vocês, não sei se vocês têm experiência, mas já atendemos várias pessoas em atendimento fraterno, que elas contam experiências de aborto e depois de alguns anos engravidam novamente, têm um filho e não entende porque o filho passou a vida inteira não acreditando na mãe, brigando, maltratando, dizendo que ela falava que ela não o amava, que ela ia abandoná-lo, que ela abandonou ele. E a mãe perguntava assim, mas como que eu abandonei se eu tive você? Teve nessa oportunidade, mas anos antes não. Olha que coisa interessante. Então, existem muitas situações como essa, não é? Existe a condição da adoção, e a adoção ela deve sempre ser observada pela terapia do amor, frente aos desequilíbrios que foram causados em vidas pretéritas, porque muitas vezes a pessoa que adota é aquela pessoa que não tem condição de ter o filho, e não entende por que não tem condição, mas é porque houve uma negação, ou por parte dela, ou por parte realmente de algo que foi causado, não é? E aí nós vamos observar, por exemplo, características de gêmeos, não é? Por que acontece o nascimento de gêmeos, não é? E existem dois espíritos que acabam se aproximando no processo, vamos dizer assim, de atração do perispírito, no óvulo materno. E na divisão celular, a célula se divide exatamente igual, e aí os gêmeos, eles acabam sendo assim. São espíritos diferentes e que os óvulos se multiplicaram. Quando nós olhamos os chipófagos, nós vamos observar que na divisão da célula houve um ponto de ligação. No caso dos chipófagos é interessante porque, na grande maioria das vezes, existe muita causa pretérita ligada. Ódio mútuo, reencontro pelas afinidades, inimigos com vínculos e coisa parecida, não é? No processo de gestação como em si, existem muitas questões que são polêmicas, como a gestação de aluguel, o bebê de proveta, anticoncepcionais, a laqueadura, a vasectomia, né? Então, eu quero lembrar a todos, né, que são condições de negação na questão, por exemplo, de anticoncepcionais e laqueadura, são condições de negação quanto à condição de dar a oportunidade de alguém passar pela reencarnação. Na questão do bebê de proveta, existem condições que são homólogas, que são com material do próprio casal, e heterólogas, com material de outros doadores, não é? Ou seja, o plano espiritual, ele sempre vai encaminhar o espírito que se afinizará com o processo, pela lei de sintonia e causa e efeito. Não importa o método, não é? Se o método for esse e vai ser um resgate para determinada condição para esse casal, então o plano espiritual vai atuar trabalhando com forma dessa maneira. Então, existe a condição ainda das células tronco, dos embriões congelados e da clonagem. Então, são condições que devem ser olhadas com muita prudência, principalmente o caso da clonagem, não é? Porque nós não temos notícia de dar alguma coisa muito certa, porque não tem um espírito diretamente envolvido, não é? E na clonagem, quando a gente olha o processo dos gêmeos, a gente vai observar que eles são clones, mas existem espíritos envolvidos. No caso, por exemplo, da ovelhinha Dolly lá, houve 277 tentativas, né? Só uma deu certo.
quase todas morreram. 29 tiveram várias deformidades, paralisia renal, doenças congênitas. Então, são coisas dessa natureza. E aí tem as questões, por exemplo, de embriões congelados, né, e das células-tronco, que talvez numa oportunidade mais futura a gente vai poder estar um pouquinho conversando. E por último aqui, eu queria lembrar sobre as crianças com anencefalia, os anencéfalos, né? E no meu ponto de vista, essa é uma opinião particular e pessoal minha, não existe anencéfalo, porque o cérebro está composto em 3 estruturas, e os anencéfalos, na sua grande maioria, têm a primeira estrutura básica formada, que é a estrutura de sustentação, ligada pelo tronco cefálico. A partir daí não tem mais nada, não tem sistema límbico, não tem córtex cerebral. Então, veja, negar a vida de um anencéfalo significa negar a oportunidade de uma encarnação. Eu conheço casos em que o anencéfalo durou 9 anos e depois desencarnou. E essa família, ela trabalhou com a condição de missão cumprida. Então, não se trata simplesmente de aprovar uma lei. Todos espíritos têm direito à reencarnação, porque trata-se de uma lei do progresso e de uma lei de evolução. Evolução do princípio inteligente, evolução do espírito. Eu gostaria, nesse momento, então, de pedir inicialmente desculpas, né? Porque é um assunto vasto, nós falamos aí em 1 hora e 7 minutos, praticamente, né? 1 hora e 8 minutos. Se vocês quiserem observar, eu vou compartilhar com vocês aí essa tela que eu estou passando aí agora. Tem algumas obras aqui que vocês podem consultar. Essa obra, Gestação, do Dr. Ricardo de Bernardi, vale muito a pena. Paligenesia, do Dr. Jorge Andrés também. Para quem precisar entender melhor sobre perispírito, a obra muito completa do Zimmermann, né? O Livro dos Espíritos, é obrigação todos nós lermos, né? Evolução de 2 Mundos, e uma obra muito boa do Dr. Dessiandro, que é a Fisiologia Transdimensional. Eu gostaria de pedir desculpas mais uma vez, né? Uma palestra que foi muito condensada, né? Espero ter não complicado muito a maneira de explicar, e aqueles que tiverem algumas perguntas aí, o Edmir tem o meu WhatsApp aí, se eu puder respondê-las aí naquilo que estiver ao meu alcance, eu estarei à disposição de vocês. Obrigado por estar me ouvindo na noite de hoje. Eu queria agradecer ao Edmir aí e a esse grupo maravilhoso, o pessoal da USE aí, por mais essa oportunidade. E desejo a vocês uma excelente noite e que a semana que vem seja uma semana de muita luz e muita paz a todos. Muito obrigado. Obrigado nós, Wagner. Temos aqui uma pergunta, acho que dá tempo aí, bem rapidinho, não sei qual a pergunta. A Ângela Margarete Carrara está com a mão levantada aqui. Ângela, você quer fazer a pergunta por escrito ou falar? Se for relacionado ao tema, o Wagner pode responder agora. Não for, ele responde depois, né, no particular. Tem alguma... Ela está com a mão levantada aqui, eu não sei se... Bom, acho que talvez tenha sido acidental aqui o levantar da mão. Ô Wagner, eu vou pedir para você, então, fazer a nossa prece final e aí nós voltamos para o encerramento, pode ser? Pode sim. Então, vamos lá. Então, vamos, nesse momento, tomar algumas respirações de natureza tranquilas, suaves, não é? Vamos acalmar nossos pensamentos e vamos elevar o nosso pensamento a Deus. Deus de amor e de bondade, Deus de meu coração e de minha compreensão, permita-nos agradecer pela oportunidade de estarmos reunidos na noite de hoje, congraçando os nossos pensamentos com nossos irmãos encarnados e com os nossos irmãos desencarnados. Agradecer pela assistência espiritual que o Senhor disponibiliza
a todos os nossos irmãos de todas as origens, crenças e religiões. Agradecer por teus influxos de energia que são derramados constantemente sobre a humanidade. Agradecer pelo pão, pelo ar que nos alimentam, agradecer pela água que nos banha, agradecer pelas criaturas que voam aos céus, aquelas que nadam nos oceanos e nos rios e lagos, aquelas que andam, perambulam e rastejam pela terra. Agradecer pelas plantas que renovam a nossa atmosfera. E, enfim, pedimos a tua benevolência para com os nossos irmãos que atravessam essa dificuldade terrível de uma doença iminente que assola a humanidade. Que a paz se faça em nossos corações e mentes banhados por tuas bênçãos, e que assim seja. Que assim seja. Wagner, muito obrigado. Foi um desafio, realmente, como você disse, né? Falar de um tema tão complexo em 60 minutos aí, realmente é difícil. Mas a gente agradece, né? Porque você conseguiu passar aí, acho que o seu recado muito bem, né? E gostaria de dar aí um minutinho para você se despedir do pessoal. Em seguida, eu anuncio as 2 próximas lives aí do mês de abril. A palavra está com você novamente. Então, mais uma vez, agradeço a presença de todos que se puderam fazer presentes aqui na nossa live de hoje, não é? Agradecer pela paciência aí e me desculpar caso eu realmente não tenha conseguido deixar claro o assunto. Realmente é um desafio muito grande falar um tema que a gente levaria um tempo muito maior para poder, vamos assim, esclarecer melhor as explicações. Mas é isso, a vida é feita de desafios e eu acho que a cada um que se apresenta nós temos que realmente cumprir a situação de maneira melhor possível. Então esse foi o meu melhor. Eu quero deixar aí um beijo no coração de cada um de vocês e desejar uma excelente semana. Muito obrigado. Nós aqui agradecemos. Nós temos na próxima semana a palestra com o tema Preconceito e Tolerância, com o companheiro Marcelo Lossi, da cidade de Pitangueiras. E na última semana de abril, nós temos a companheira de Ribeirão Preto, a Leda Biguete, que é autora de livros espíritas, né, A Escolha das Provas. Então, dia 18, Marcelo, Preconceito e Tolerância, e dia 25, a Leda com A Escolha das Provas. Desejamos, como o Wagner já falou, a todos, né, inclusive a ele, a família, uma semana abençoada, né, se cuidem e nos vemos no próximo domingo aí para continuarmos estudando. Um abraço a todos, fiquem com Deus, ótima semana.